Bom dia, então, novamente para vocês. Nossa aula está sendo gravada, tá bom? Como orientação. E nós vamos começar a nossa aula agora sobre mecanismos de ação de produtos cosméticos. Nós vamos ter dois momentos na aula de hoje. No primeiro momento, nós vamos ter a nossa aula, e no segundo momento, nós vamos ter uma atividade sobre aquaporinas, que mais tarde eu vou estar orientando vocês. Então, vamos começar para a nossa aula, que tem como objetivo conhecimento do tipo de lesões da pele, como comedões, tá? O tipo dos comedões, dos cravos, qual que foi a origem deles e qual o princípio ativo que a gente pode estar utilizando para prevenção e para diminuição daquela lesão. Então, nós vamos começar a falar sobre a evolução da acne, que a gente fala que é evolução etiopatogênica da acne, como que ela se forma, tá bom? O primeiro contato ali, gente, da acne, é muito importante estar falando sobre isso, que é uma lesão onde a gente tem como objetivo na área da atuação estética, colocar um fim nela, né? A acne, os comedões, nós temos como objetivo, assim que o cliente ele entra, nós temos como objetivo realmente acabar com aquela lesão, né? Porque é uma lesão estética e que causa ali um desconforto muito grande para o cliente. E é uma patologia que a gente tem contato direto, tá? Normalmente todos os dias ali. Hoje em dia, com essa evolução cosmética, nós percebemos que o cliente, o paciente, ele tem uma utilização dentro de casa, com um princípio ativo específico, com um cuidado melhor, com um hábito de vida melhor, com uma alimentação, né, muitas vezes melhor, menos gordurosa. Então, a gente consegue perceber que, na atualidade, esse tipo de lesão tem diminuído, tá? Mas, mesmo assim, nós ainda pegamos ali, nós deparamos com um tipo de lesões de acnes frequentes, não um tipo de quantidade, mas, normalmente, ela está presente sim, tá? Porque é uma lesão comum da pele. Só que, hoje em dia, nós não pegamos casos extremos de acne, né? Os casos que normalmente nós já indicamos para o nosso dermatologista, né, de indicação, porque a própria pessoa hoje em dia ela tem essa ciência do normal e o não normal, né, o normal, e ela mesmo já se direciona aos médicos, mas aqueles tipos de lesões de acne comuns, nós já temos ali uma forma de tratar, nós já temos um direcionamento. E essa aula de hoje vai servir para abrir o leque, tá, de conhecimentos do tipo de cravo. Cravo é cravo? Não, né? Nós temos ali vários tipos de formação do cravo. Aquele cravo, ele teve origem por quê? De quê? Então, isso é muito interessante nós termos conhecimento para saber como que nós vamos intervir, como que a gente pode fazer ali em relação a hábito para diminuir aquela acne. Então, é muito interessante a gente saber quais tipos de acne que nós podemos lidar para a gente saber o tratamento e saber qual será a orientação para o nosso cliente. Então, nós temos aqui sobre a evolução, que nós vamos começar com a hiperqueratinização. Então, nós temos ali muita queratina folicular, que vai causar uma queratinização e depois uma descamação do epitélio da nossa pele. Vocês já tiveram comigo ou com outra professora um estudo sobre a formação do sebo? Como que o sebo forma os tipos de acinos, as glândulas sebáceas e sudoríparas? Podem responder no chat aí ou então no nosso outro grupo. A Érica já teve, né, Érica? Sim. Tá bom. Então, vamos puxar aqui, gente, exatamente
Tá, eu acho, Thaís, comigo vocês não tiveram, mas depois eu posso dar uma revisão dessa aula para vocês, porque é uma aula muito interessante. Acho que até a Érica vai gostar de ver. É uma aula onde a gente aprende as células da epiderme, da derme, e é muito interessante na área da cosmetologia a gente aprender sobre ela, para vocês entenderem como é a formação e como acontece a dissolução, né, dessa gordura quando a gente coloca um princípio ativo. Mas exemplificando para vocês sobre essa queratinização, nessa hiperqueratinização, eu exemplifico como uma bolsinha de gordura que fica na nossa glândula sebácea. Então, a gente tem uma bolsinha aqui de gordurinha e no fundo desse saquinho da bolsinha, nós temos vários acinos, tá? Encostados aqui nessa parede e eles fazem mitose, tá? Acontece a divisão celular e cada vez que vai acontecendo aquela mitose, os meus acinos vão subindo. Então, aquela gordura, ela vai subindo, porque dentro do meu acino tem gordura, e aí ele vai subindo, 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 até desembocar ali nessa parte externa da pele. Então, é essa formação de hiperqueratinização. Então, essa mitose, quando a pessoa ela tem uma pele muito oleosa, uma produção excessiva de sebo, essa mitose acontece de uma forma acelerada. Então, é muito interessante a gente trabalhar ali na glândula sebácea. Vamos exemplificar da aula que a gente teve na semana passada, que a gente colocou um princípio ativo de um peeling químico. Vamos pensar aí que a gente colocou um ácido salicílico. O ácido salicílico ele tem uma permeação nessa via de penetração de glândula, e na hora que ele chega ali, ele faz uma dessolubilização da gordura. Então, faz uma diminuição daquela oleosidade. Então, é muito legal a gente aprender sobre a glândula sebácea, como é a produção dela, para a gente conseguir entender como que a gente faz a diminuição da oleosidade da pele também. Mas depois nós podemos entrar nesse assunto, sim. Então, o primeiro o ocorrido vai ser a oleosidade. Então, vai acontecer muita queratinização do folículo. E depois vai acontecer uma descamação da pele, descamação do epitélio, porque tem a saída. Posteriormente, vai acontecer uma excessiva produção de sebo. Então, vai aumentar mais ainda. Vai ocorrer principalmente na puberdade, em decorrência elevação hormonal nos andrógenos. Então, vamos pensar aí. Toda glândula sebácea, ela tem uma conexão, tá bom? Sensitiva hormonal. Por isso que normalmente a mulher, quando ela está aí no período pré-menstrual, aparece acne, porque teve um aumento hormonal naquele local, então acelerou ali um hormônio que desencadeou a acne. Vamos pensar em meninos na puberdade, meninas na puberdade, normalmente desenvolve acne. E é uma acne diferente, a gente consegue perceber como se fosse um tanto de espinhozinho. Você passa a mão, você não vai sentir ele redondinho, você vai sentir uma acne toda pontudinha. Normalmente, na limpeza de pele, se sai algum conteúdo, é muito pouquinho, mas já dá uma diferença muito legal nessa idade. Então, é devido ao hormônio. Nós podemos citar outra coisa também, que é a nossa bactéria famosinha, né? Que é a Propionibacterium acnes, que é a bactéria da acne. Então, aquela região está com uma bactéria. Normalmente, ela vai desenvolver toxinas na pele. A outra forma é a produção de ácidos graxos livres no folículo, gente, promovida pela bactéria através da hidrólise de triglicerídeos presentes no sebo. Então, é aquela pele que você vai passar o dedinho e você vai ver muita oleosidade naquela superfície. Toda acne tem bactéria? Não necessariamente. Essa é uma pergunta normalmente que eu faço em sala de aula e algumas pessoas falam que sim.
toda espinha, né, é uma bactéria, um bicho. Não, gente. Espinha, cravo, espinha são oleosidade, é oleosidade. Mas, dependendo ali do meio, pode sim estar com bactéria. Não uma regra, mas é um ambiente muito bom que uma bactéria gosta de estar. Então, pode ser que algumas regiões estejam com bactéria, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Então, nós aprendemos sobre evolução. Então, nós temos evolução de hiperqueratinização folicular, de produção excessiva de sebo, presença de bactéria e produção de ácidos graxos livres. Agora, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de acne. É aqui que eu falei com vocês sobre a aula de hoje. Nós temos, então, a acne mecânica. O que é isso, acne mecânica? A acne e mecânica, ó, de atrito que a gente tem ali com a nossa pele. Então, a acne mecânica, ela vai ser derivada de fricções repetidas, pressão, coceira ou atrito local. Então, esse tipo de acne vai estar ali em locais onde a gente tem um atrito. Então, a gente pode falar aí sobre o atrito da calça jeans, né? A gente tem esse tipo de atrito. Vamos pensar em uma pessoa que está usando uma calça jeans e ela caminha bastante. Então, ali está acontecendo sempre um atrito. Então, vai acontecer uma irritação do local daquela pessoa. Posteriormente, gente, pode acontecer uma infecção e pode acontecer a aglomeração de bactérias naquela região, quando a acne é por fricção. Pode acontecer também devido ao mau uso. Imagina que a pessoa está malhando e ela sempre repete aquela calça. Então, já tem o atrito e, além disso, ainda pode causar ali uma infecção bacteriana também. Então, é muito importante quando a pessoa utiliza alguma roupa, um boné, né? Boné é muito comum dar uma infecção bacteriana nessa região, porque o boné, normalmente, quem usa fica fazendo a fricção. Então, já tem esse contato ali com a pele da pessoa e ela fica sempre fazendo movimentos, friccionando. Então, assim, a pessoa não vai lavar o boné dela sempre. Então, um meio para a bactéria que pode também estar sendo desencadeado. Vamos pensar outra coisa: chapéu, boné, capacete. Capacete é muito comum também, ainda mais quem que usa bastante. Calça apertada. Então, assim, esse tipo de lesão é devido à fricção da pele. Então, acne mecânica. Acne fulminante ou conglobata. Esse tipo de acne é o tipo de acne que é encaminhado na mesma hora para um dermatologista. A gente não pode atuar de forma alguma, tá, gente? É uma acne, se vocês têm acesso à internet, é bem legal se vocês colocarem aí o desenho da fulminante ou conglobata. É uma acne bem grandona, é uma acne intensa que a gente tem que ter ali uma sabedoria, a gente não pode encostar, a gente tem que fazer uma boa avaliação e depois da avaliação a gente tem que encaminhar para o médico, porque o médico provavelmente ele vai entrar ali com uma medicação, tá bom? Para melhorar aquela lesão do cliente. Acne clórica, que é a acne com utilização de produtos clorados. O que seria isso? É uma acne devido a algum produto que está causando ali aquela acne na pessoa. Vamos pensar aí que é uma acne de produtos cosméticos, né? Às vezes aquele produto tem um princípio ativo clorado que não está fazendo bem para aquela pessoa. Então, a gente tem que ter também atenção quanto a esse tipo. A gente pode aí exemplificar
os clorofenóis, né, que normalmente têm alguns princípios ativos. Então, é alguma substância que a pessoa ela tem contato ali, né, e não está fazendo bem. Nós temos, nesse tipo de acne, vários tipos de quadros clínicos. Então, nós temos tanto algo bem mais tranquilo, quanto algo mais grave. E, normalmente, essa pessoa ela já tem uma sensibilização daquela fórmula. Acne e lactoniose, que são produtos hidrocarbonetos derivados de petróleo. Então, esse tipo também de doença, de acne, nós também temos ali devido a esse tipo de produto. Vamos pegar aí alguns clientes que trabalham em empresas que têm esse tipo de princípio ativo. É uma pele que vai dar sempre uma sensação de pele suja, devido ao local que a pessoa se encontra, né? O tipo de ambiente de trabalho que ela se encontra. Então, esse tipo de produto vai causar uma sensibilização local. Nós temos também a acne solar, exatamente isso. É uma acne devido à exposição ao sol, que pode causar também. É muito comum, gente, alergia ao sol. Eu tenho um tipo de alergia ao sol, que na hora que eu fico ao sol, exposto ao sol, eu começo a empolar. Eu não sei se vocês já viram isso, já conhecem esse tipo de lesão, mas eu tenho, sim, esse tipo de lesão de acne, então é muito comum também. A próxima... É legal a gente falar também, gente, sobre a acne solar, igual eu tenho eu desencadeio essa alergia ao sol, só que normalmente eu coloco ali nessa região das mãos, eu sinto muito mãos e pés, mas normalmente a acne solar, ela pode também ser causada no ombro, no tronco, né, que normalmente são áreas que a pessoa fica mais exposta. Pode acontecer também, depois da queimadura solar, essa acne também ela pode estar mais disposta deixa eu ver a palavra que fugiu, em conjunto com alguns produtos como óleos. Pode ser que a pessoa ela passe um óleo, ainda tenha contato com o sol, que ela desencadeie, sim, esse tipo de acne solar. Esse tipo de acne também, ela pode ser chamada de estival. Então, a acne estival ou solar. Nós temos também, gente, a acne por detergente, que é a utilização de tensoativos. Cada vez mais acontece uma diminuição do produto de tensoativo em sabonetes, principalmente sabonetes faciais, que é uma pele muito mais sensível. Mas ainda assim nós temos esse princípio ativo em fórmulas, que é uma ação detergente. Então o tensoativo ele tem como objetivo limpar a pele, tá? Uns mais agressivos do que os outros, e a acne ela pode desencadear devido a esse fator. Por quê? Nós já falamos isso em sala de aula. Nós temos o fator de detergência. Então nós temos esse princípio ativo como efeito rebote. Então, a pessoa ela vai passar, vai tirar tanta oleosidade da pele da pessoa que ela vai produzir mais óleo. Além disso, o tensoativo ele pode sensibilizar, irritar a pele. Então, é um fator também da acne. Nós temos a acne neonatal, né, que é a lactentes, recém-nascidos e as crianças. É uma acne que a gente vê bastante assim que o nenenzinho nascer, né, os recém-nascidos, eles nascem e aí passa um tempinho e a gente já começa a perceber aquela acne da criança, é muito normal, tá? É uma acne por comedões. Então, quando a gente vai avaliar esse tipo de acne, é uma acne por comedões. Normalmente, essa patologia ela vai aparecer aí do primeiro até o terceiro mês de vida do bebê, normal ainda,
não vai ter cicatriz, é uma fase normal do corpo da criança, não tem relação nenhuma com acne, que a gente vê, que a gente fala que é a acne tardia, né, a acne mais velha, e vai acontecer devido aos fatores hormonais do bebezinho, normal, tá? E esses fatores hormonais, eles vêm da mãe. Então, a criança, ela vai desenvolver esse tipo de acne devido aos hormônios da mãe, tá? Que foram passados para o bebê. Deixa eu ver... E quem vai produzir isso, gente, vai ser os queratinócitos, né? Bom falar aqui também. Que os queratinócitos estão relacionados com as nossas células que vão ali descamar, né? Assim como nós vamos descamar, o bebezinho também vai descamar. Por isso que normalmente começa nessa fase. Nós temos a acne gram-negativa. E aí é quando não acontece o uso adequado de antibióticos. Então, a pessoa está tomando um antibiótico, ela desenvolveu aquela acne, é muito normal também, pode acontecer, tá? A outra fase, vamos lá, na acne cosmética, devido ao uso inadequado de cosmético. Vamos aqui indicar um sabonete X para oleosidade específico para a pele do meu cliente. Ele tem que usar aquele produto que vai ser bom para ele. Beleza, ele vai usar então. Toda vez que ele for ao banheiro, ele vai utilizar o sabonete. Então, ele está usando o sabonete 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. É normal? Não, não é normal. Então, provavelmente, ele vai desencadear ali uma oleosidade, uma acne na pele dele, devido ao uso cosmético errado. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. A pessoa já tem a pele oleosa e ela vai utilizar um hidratante oclusivo, um hidratante à base de óleo. Vai causar acne, porque ele está formando ali um filtro na pele. Então, vai desencadear uma oleosidade. A gente pode nomear isso também como acne de forma cosmética, tá? É acne cosmética, uma acne que ele está utilizando, que está sendo derivada devido ao uso cosmético inadequado. Nós temos aqui, ó, mecanismos de ação dos produtos utilizados no tratamento de acne. Então, quando eu começo a utilizar um princípio ativo, um cosmético, qual que vai ser o meu objetivo? O meu objetivo vai ser correção na alteração da queratinização folicular. Então, eu vou melhorar a queratina e o folículo da minha região. Eu vou diminuir a atividade das glândulas sebáceas. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês aqui, onde eu tenho uma mitose nessa parte dessa bolsinha minha, dos acinos, eu tenho uma multiplicação ali e eu vou sempre multiplicar de uma forma acelerada. Por quê? Porque o meu hormônio está acelerado ou porque eu estou fazendo uso errado de um cosmético e meu corpo subentende que eu estou sem hidratação e eu tenho que hidratar minha pele. Estou usando um produto com tensoativo, então meu corpo também está achando que eu estou sem proteção, então ele multiplica esses acinos, tá? Então é aqui, ó. Eu vou fazer com que aconteça uma diminuição da produção da minha glândula. Isso é um dos objetivos para diminuir, tá, a ação ali da acne. E vou desencadear um efeito anti-inflamatório. Quando a gente pega a acne, a gente percebe que a acne é uma lesão com eritema, uma lesão eritematosa, é uma lesão avermelhada. Então, nós temos que diminuir, tá, essa inflamação da minha acne, para mim solucionar a minha lesão. Então, também, esse é um tipo de mecanismo de ação que nós vamos estar utilizando ali nesse processo de princípio ativo para acne. Então, aqui nós vamos começar a falar sobre os tratamentos tópicos. São tratamentos que nós vamos aplicar na face.
Esses são alguns princípios ativos que vão melhorar o meu quadro da acne. Então, quando eu passo um peróxido de benzoíla na minha acne, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar agindo na diminuição da quantidade de bactérias e na hidrólise de triglicerídeos, de gordura, que vai ser comedolítico. Então, vai melhorar aquela lesão de comedão. Então, o peróxido de benzoíla, ele vai agir dessa forma na minha acne. Qual que é a concentração normalmente utilizada? É de 2,5, 5 e 10%. Lembrando que nós, esteticistas, não fazemos manipulação cosmética, viu, gente? Nós temos aqui tratamento tópico, que é muito utilizado também em tratamentos de acne, que é o ácido retinóico. Ele é derivado da vitamina A, ele é queratolítico, então ele vai agir na queratina, na oleosidade, e vai aumentar a mitose das células basais. Então, ele vai fazer uma renovação das células, uma renovação celular. Vai retirar as células velhas da superfície da minha pele e vai fazer as células novas irem para cima. E vai fazer com que aconteça ali uma melhora na minha pele. Então, vai ajudar, né, no turnover epitelial, né, renovação epitelial, e vai desfazer os comedões. Esse tipo de princípio ativo, quando a pessoa utiliza e percebe a descamação, ela percebe também que onde tem aquela acne, é como se desfizesse, passa a mão assim, ó, e sente a acne saindo todinha naquela região. Normalmente usa creme, gel ou solução alcoólica de 0,025 a 0,05 e 0,1%. Nós temos a isotretinoína tópica, que vai ser a isotretinoína, gente, que é o retinóico tópico. Só que a isotretinoína, ela vai ser utilizada de forma oral. Então, a pessoa vai tomar o remédio. É muito conhecido como Rocutan. Lembrando que aqui nós não estamos ligados a esse tratamento, tá? Nem o retinóico também não. Nós estamos ali ligando o tipo de tratamento e, nesse caso, o tratamento vai ser utilizado por um dermatologista. Nós temos também, esse aí, gente, é muito famoso como Rocutan, tá? A isotretinoína. Nós temos outro princípio ativo, que é o adapaleno, que vai ser derivado do ácido naftóico. E as ações são semelhantes aos usos de retinóides. Este é um princípio ativo que nós conseguimos ali ver com muita frequência nos nossos princípios cosméticos, sabonete, máscaras, a gente percebe bastante a presença do adapaleno, mas o adapaleno também ele pode ser utilizado de forma individual, normalmente é muito encontrado em farmácias, os dermatologistas indicam muito para home care, usados em cremes e géis a 0,1%. Nós temos também o tazaroteno, que é muito utilizada para lesão de psoríase, que é uma lesão autoimune. Normalmente ela aparenta mais quando uma pessoa está, né, com um quadro irritativo, um quadro de estresse, depressão, ansiedade maior, tá? É uma doença ainda muito estudada, mas esse princípio ativo, o tazaroteno, ele é muito utilizado para psoríase, mas também ele é anti-inflamatório, então ele pode ser utilizado nas acnes inflamatórias e não inflamatórias. Tem uma reação muito legal e vai fazer com que ocorra a normalização e diferenciação dos queratinócitos. A concentração, gente, é de 0,1 em gel. Ele também é utilizado e consegue comprar em farmácias, por indicação receituário cosmético. Nós temos aqui o enxofre,
que é muito comum utilização. Muitos clientes vão chegar na clínica de vocês informando, qual sabonete que você tem costume de usar? Eu tenho costume de usar sabonete de enxofre. Então, é muito normal. Esse sabonete, ele é muito bom, mas ele tem que ser usado com muita sabedoria, porque senão ele vai causar ali um efeito totalmente contrário, um efeito rebote do que a gente precisa. Esse enxofre, gente, ele vai ter ácido salicílico, né, salicílico, e risorcina, que são queratolíticos. Que queratolíticos vão agir na queratinização, na queratina da pele, e vai ser usado como esfoliante. É um princípio ativo que assim que você passa, você tem ali um ressecamento instantâneo na pele, tá? Por isso que não pode ser usado de forma exagerada. Porque se você usa muito esse princípio ativo, ele vai começar a te dar efeito rebote, ele vai achar que você está sem proteção. Como é ideal utilizar o sabonete de enxofre? Isso vai variar muito de acordo com cada pele. Eu, particularmente, eu gosto de indicar o sabonete de enxofre 2, no máximo 3 vezes por semana, tá? Tendo ali alternando com outro sabonete específico, ou um sabonete ainda anti-oleosidade, ou um sabonete mais para normalização do pH. Mas também a gente tem que fazer uma avaliação muito correta para saber qual tipo ali que a gente vai indicar. Os antibióticos, tá? Que é a clindamicina, muito utilizado também em princípios ativos e também em forma comprada, a 1%, e a eritromicina, a 4%, que tem ação anti-inflamatória. Normalmente, esses dois são princípios ativos, gente, que é manipulado ou então é comprado através da receita médica. Por quê? Porque ele é antibiótico. E antibióticos você só pode utilizar com receita médica. Mas é muito bom a ação. Normalmente, os médicos, eles alternam esse tipo de tratamento com isotretinoína. Eles começam com antibióticos mais fracos e se a pessoa não teve um resultado tão legal, aí ela entra ali com isotretinoína. Ácido azelaico, gente, é muito utilizado nas fórmulas cosméticas, a 20%, e vai interferir na síntese de melanina, que vai ser uma alternativa da hidroquinona. Então, nós temos ali um princípio ativo para utilização de uma lesão que a pessoa tem muita mancha e também ela está com muita acne. Então, a gente pode utilizar esse tipo de princípio ativo. Por quê? Vai ajudar a secar, tá? Vai ajudar a clarear e também vai fazer esse tratamento com essas duas lesões. Nós temos ali o óleo de melaleuca, que ele vai ser antimicrobiano e anti-inflamatório. Então, vai ajudar a evitar bactérias, tá? Ou então até matar as bactérias e vai também melhorar a inflamação local. O pH é de 4 a 9. Nós temos ali a concentração de 1 a 10% que a gente pode estar utilizando. Nós temos o óleo de mirtilo, não é tão comum encontrar. Ele é no amplo espectro antimicrobiano, então ele vai ajudar bastante naquela acne que tem uma bactéria local. A concentração é de 0,2 a 1%. Nós temos também as partículas de sílica, que vão absorver os líquidos e vão ser utilizados para controlar a oleosidade da pele. Vai ser utilizada em forma de creme, de gel, de base líquida e de loção tônica. A concentração é 0,5 a 1%. Além disso, nós temos o nosso peeling físico, que é nomeado como o nosso peeling de esfoliação, que vão ter substâncias abrasivas veiculadas a cremes, géis, loções, e eles vão fazer
um arraste mecânico local. Então, nós vamos pegar aquele princípio ativo, tá? Que é o esfoliante de sílica, nós vamos aplicar naquela região, nós vamos fazer uma renovação celular. Então, nós vamos retirar as células mortas e as células da superfície, tá? Da parte mais profunda da pele, vão fazer essa locomoção para a superfície da pele. Então, vai sim retirar aquela região ali, né? Mais suja, aquelas células mais velhas, e nós vamos estar fazendo uma renovação com remoção das células mortas. Normalmente utilizado, tá? Na forma mais abrasiva da sílica mineral de 1 a 5%. Nós temos o damasco, né? Que é o carocinho do damasco curado, que é utilizado de 1 a 6%. É muito normal esses tipos de princípios ativos em esfoliante. Nós temos também o café, né? Nós temos outro apricot, nós temos outros princípios ativos de peeling físico. Nós temos também os nossos peelings químicos, que nós falamos nas aulas passadas, que vão ser princípios que vão ajudar ali no controle de oleosidade. A gente até falou da forma de permeação do tipo de peeling físico. Se vocês não lembram, vocês podem voltar na nossa aula passada. Esses peelings químicos, eles vão ajudar em formas diferenciadas. Cada peeling químico vai ter uma ação específica para aquela lesão, para a acne, até para a mancha. Mas no caso de acne aqui, ele vai ajudar também no controle de oleosidade, diminuindo ali a atividade da minha glândula sebácea. Na concentração ali do peeling químico, a gente vai ter uma diminuição da inflamação da pele e aí por diante. Então, a pele vai ter, né, a profundidade vai variar de acordo com a concentração do ácido e o tipo do ácido e o pH. Então, cada tipo de ácido vai ter uma finalidade de lesão, tá? Como eu falei aqui para vocês. Nós temos também, gente, o peeling biológico. Lembrando aqui sobre o peeling químico, que é um tipo de tratamento que nós vamos poder ter em cabine estética. Então, vocês vão voltar naqueles tipos de lesão, tipos de acne, identificação, e aí vocês vão saber qual vai ser o tipo que vocês vão utilizar. A pessoa ela está com acne inflamatório. Então, qual que é o tipo do princípio ativo que eu posso atuar, que eu posso usar ali para melhorar essa inflamação da minha acne? A pessoa ela está com acne devido ao atrito, tá? Eu vou ali, já tá machucado, eu vou entrar com um peeling químico? Não vou entrar, né? Eu posso até entrar com um peeling químico com pH alto, que tem a ação contrária de acidez. Ele vai neutralizar, ele vai hidratar. Então, eu posso ali entrar com um princípio ativo que vai ajudar na hidratação. Mas nós temos sim que ter esse discernimento na hora de utilizar essa forma química. A pessoa ela está com uma acne devido ao excesso de oleosidade, só hiperqueratinização, eu vou usar um ácido mandélico, que vai controlar ele muito bem a minha oleosidade da pele e vai ajudar no tratamento de acne. O ácido mandélico, quando a gente aplica ele, a gente consegue ali sentir também aquele cravo saindo de uma forma íntegra, saindo bem inteirinho e diminuindo a oleosidade da pele. Então, o peeling químico, a gente tem que ter discernimento e sabedoria na hora de utilizar ele, tendo sim ciência de qual tipo de lesão, qual tipo de acne que a gente está lidando, tá? Peeling químico, a gente tem que ter um pouquinho mais de sabedoria. Peeling biológico, que é o peeling enzimático que a gente fala, tá? Muito encontrado também nas linhas cosméticas. A gente faz essa aplicação do peeling enzimático através de um vapor, um aquecimento local e uma esfoliação local. É um peeling mais fraquinho, tá? Mas também que dá uma sensação bem gostosinha na pele.
E ele faz a esfoliação através de gomagem. Então, a gente vai esfoliando e vai fazendo, vai craquelando aquele produto, e junto com aquele produto, como se fossem uns biscoitinhos que eu brinco, vai sendo eliminada aquelas células mortas, deixando a pele mais emoliente, mais hidratada, tá retirando aquelas células mortas. Então, o biológico são substâncias naturais, como enzimas biológicos que vão fazer renovação das células através da hidrólise da queratina. Normalmente é muito utilizado como princípio ativo a papaina, né, que é o mamão, que é a papaya, e a bromelina, que é o abacaxi. Então, quando vocês comprarem um peeling biológico, vocês já vão perceber que esses dois princípios ativos são os mais comuns de serem encontrados em um peeling biológico. Nós temos também o nosso peeling vegetal, que são os géis com massagens, né, que a gente vai fazer ali uma massagem minuciosa e vai fazer essa retirada das células do extrato córneo. Lembra muito o peeling biológico. O objetivo dele, gente, é retirar os comedões, vai limpar a pele, vai aumentar a permeação de ativos, porque a gente vai tirar aquelas células mortas, então vai aumentar a permeação do local e vai facilitar, então, assim, a permeação do princípio ativo. É como se estivesse abrindo portas, deixando aquela pele bem hidratada, bem emoliente, com as células mais afastadas um pouquinho, tá? Mais hidratadas, e vai aumentar a permeação daquele princípio ativo. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu vou dar um espaço agora, tá bom? Uns 10 minutinhos aí para perguntas sobre as nossas aulas e eu vou também orientar vocês sobre o trabalho, tá bom? Antes de dar essa pausa para as perguntas, eu já vou orientar vocês sobre o nosso atividade, né? Desse segundo horário que a gente vai aprender sobre os mecanismos de ação das aquaporinas. Eu vou abrir para vocês aqui e eu vou orientar no chat, onde vocês vão encontrar este artigo que já está no portal de vocês e eu vou orientar agora sobre a atividade, tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês pegarem um papel e uma caneta para vocês anotarem sobre as atividades do nosso artigo.
Voltamos, meninas, papel e caneta na mão. Eu vou orientar para vocês o nosso artigo, ele se chama, ele se chama Ativadores de Aquaporinas, Cosmetologia na Hidratação da Pele Envelhecida. Vocês vão localizar este artigo no nosso AVA, na nossa seção U4, seção 2, tá bom? Na nossa pré-aula, onde posteriormente está a nossa aula gravada em relação a mecanismos de ação de produtos cosméticos faciais e seus respectivos protocolos. Então, U4, seção 2. Atividade, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a leitura deste artigo e vocês vão responder algumas perguntas. A primeira coisa a se fazer deste artigo é o resumo do artigo. Então, o primeiro passo que vocês vão realizar nessa atividade é realizar um resumo desse artigo que eu passei para vocês sobre aquaporinas e hidratação. Depois, vocês vão para a próxima pergunta. Que é, qual é o objetivo do estudo deste artigo? Dois, quais os fatores que linkam aquaporinas com hidratação cutânea? Quais as palavras-chave do artigo? Qual foi a conclusão deste estudo para você? São essas 4 atividades do artigo para vocês. Então, são esse resumo e essas 3 perguntas que vocês vão realizar. Depois da realização, vocês vão encaminhar, por favor, por e-mail com o título Cosmetologia, Ativadores de Aquaporinas. Este vai ser o título por e-mail de vocês através do AVA. Tudo bem? Estamos aqui, então, agora, gente, com 10 minutinhos para as perguntas da nossa aula do primeiro horário. E do segundo horário, eu vou estar aqui com vocês, através do Teams, com a realização dessa atividade, tá bom? Estou aí à disposição de vocês, vou finalizar a aula agora e qualquer coisa vocês podem me chamar. Enquanto isso, nós ficamos aqui com as nossas perguntas. Obrigada por mais uma aula e até breve.